Eu quero agradecer a todos, né, principalmente ao Centro Espírita Joana d'Arc, em nome do Zé Roberto, e que Deus nos ajude, que nós possamos falar sobre esse assunto, que é a prece. É um assunto que nós, hoje em dia, né, estamos, assim, muito necessitados de saber sobre a prece, entender sobre a prece e os mecanismos da prece. Segundo André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, ele fala assim: a oração é o compromisso da criatura com o Criador, compromisso de testemunho e esforço de dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Então, a oração é o compromisso da criatura com o Criador. Então, é essa identificação com o Criador, é a nossa submissão ao Pai Maior. É o esforço e a dedicação aos desígnios superiores. Então, para nós nos conectarmos com Deus, né, é através da oração também. E ele fala, toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade. Nós temos que ser fiel a nós mesmos, aos nossos sentimentos, temos que ser fiéis também ao que nós desejamos. Lá nos missionários, ele fala assim, a prece traça fronteiras vibratórias. A prece alcança, através do nosso pensamento, é a vontade que impulsiona para que essa prece possa traçar as fronteiras vibratórias e ir até o alto. Lá entre a terra e o céu, ele fala assim, a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação que lhe corresponde. A ação é um ato, ele provoca uma reação. Reação de quê? Quem que vai corresponder a essa reação? Então, na prece, nós podemos pedir alguma coisa e essa reação, ela vai corresponder àquilo que eu estou pedindo. Pode ser que nas nossas súplicas, nos nossos pedidos, a resposta não vem imediata, mas existe uma correlação. Lá no livro dos Mensageiros, novamente, ele fala assim, não há prece sem resposta. Às vezes nós estamos muito fadigados, nós estamos muito desorientados, e a gente faz prece, e na hora a gente quer o resultado. Então, pode ser que essa prece não venha na hora, porque às vezes aquilo que eu estou pedindo, no momento, não é o ideal para nós, mas ela fica arquivada. Ela fica lá, no momento propício, aquele problema vai resolver. E ela fala assim, que a oração filha do amor não é apenas súplica. Então, nós vemos que essa oração, ela vem do sentimento, do nosso coração. Quando nós nos propomos orar, nós já estamos conectados, nós já estamos com proposta, né, de amor. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, a prece, ela tem um poder imenso. A prece, lá no livro Cartas do Coração, de Emmanuel, ele fala assim, a prece é o traço de luz que une as almas que se amam, onde quer que se encontrem. Então, nós podemos, né, orar pelos vivos, pelos mortos. Então, quando nós oramos, olha, é um traço de luz que une. Então, todos nós, a nossa prece chega para qualquer pessoa, tanto encarnada como desencarnada. Cartas de uma Morta, ele fala assim, a prece é o hino dos corações. Então, a gente percebe o tanto que é sublime uma prece. A prece deve ser cultivada
não para que se revogue a disposição da lei divina. Então, quando nós fazemos uma prece, que nós estamos com dificuldade, ela não vai melhorar, ela não vai revogar as disposições da lei divina. Mas o que ela nos dá? Mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Então, a prece nos dá ânimo, confiança, coragem. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera, na aceitação da vontade superior. Humberto de Campos, lá na Boa Nova, ele fala para nós assim: por prece, devemos interpretar todo o ato de relação do homem com Deus, com expressão de agradecimento ou de rogativo. A oração é sempre um esforço da criatura ante a providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou nas rogativas, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa do que a sua própria. Então, não basta, né, nós suplicarmos, não basta nós louvarmos, nós temos que trabalhar. E quando eu trabalho no bem, esse é a verdadeira caridade, essa é a verdadeira prece. Isabel Campos, lá na Cartas do Coração, ela fala assim para nós: a prece é como uma escada invisível, por onde subimos aos mais altos campos da experiência humana. Então, ele está comparando, né? A prece que nos eleva e nós chegamos até a ficar junto com os nossos amigos espirituais. Por intermédio dela, nossa alma recebe forças multiplicadas e só mesmo junto a essa fonte bendita poderemos encontrar o suprimento de energia em que vamos vencendo as provas redentoras. Então, a prece, nós recebemos forças multiplicadas. Então, pela prece, nós recebemos essa energia, essa fortaleza. A Aura Celeste fala para nós assim, lá no nosso livro: a prece é o caminho de luz, garantindo o intercâmbio do céu com a terra. Então, quando fazemos prece, nós temos esses amigos espirituais que vêm ao nosso encontro. Agora, como orar? Então, Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala para nós assim: quando fizeres sua oração, não faça como os hipócritas, que fingem orar, ficando em pé nas sinagogas, para ser visto pelos homens. Então, naquela época, eles tinham essa manifestação exterior. Então, eles gostavam de ficar orando nas sinagogas para ser visto pelo povo. E ele fala: em verdade, eu digo a vocês, que eles já receberam sua recompensa. Então, eles estão, os fariseus naquela época, né, eles estavam fazendo as suas manifestações e o povo vendo. Quando quiserem orar, aí ele vai dar uma receita para nós. Entre para o seu quarto e, com a porta fechada, faça em segredo sua oração ao Pai. E ele, vendo que se passa em segredo, dará a vocês a recompensa. Então, quando ele fala, fecha a porta, vai para o cantinho, nós sabemos que é os nossos sentimentos, é no nosso coração que nós temos
para nos encontrar. Procure não falar muito em suas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos. Não sejam semelhantes a eles, pois o Pai sabe da necessidade de seus filhos, mesmo antes de fazer o pedido. Então, Deus sabe das nossas necessidades, das nossas amarguras, mas quando eu faço prece, aí é um ato de submissão, é um ato de humildade. Aí ele continua. Antes de iniciar suas orações, se tiver alguma coisa contra seu irmão, perdoe-no, para que o Pai que está no céu também possa perdoar os pecados que você comete. Pois aqueles que não perdoam também não serão perdoados. Então, a gente percebe que quando eu vou fazer a prece, eu tenho que estar de coração limpo, de sentimento puro, o mais puro possível. Então, aqui ele fala para nós que se nós tivermos alguma coisa, não perdoo meu irmão, estou com raiva, estou magoado, então que eu vá e acerte com ele essa questão. Porque Deus vê as nossas intenções, eles nos conhecem. Como que eu estou pedindo na prece calma, sendo que eu não tenho calma com meu irmão? Como eu estou pedindo na prece que alguém me perdoa, se eu não perdoo meu irmão? Lá no livro, Depois da Morte, do Leon Denis, ele vai falar para nós também sobre a prece. Ele fala assim, a prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus. Olha, isso é de coração a coração. Um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. Então, essa expansão íntima, então, nas nossas preces, nós devemos conversar com Deus, falar das nossas angústias e também agradecer. É, por excelência, o refúgio dos aflitos nos corações magoados. Então, quando nós fazemos prece, quando nós conseguimos nos concentrar, quando nós conseguimos abrir o nosso coração, nós vamos melhorando o nosso íntimo, as nossas disposições. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio de seus males? Um diálogo misterioso se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. Então, aqui fala que nós devemos orar sempre, né? Aí ele continua. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde. É a voz daquele dom de dinama toda a força para as lutas deste mundo, todo bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas incertezas. Ele fala o bálsamo. Olha, ele não vai tirar nossos problemas, mas ele vai dar força, vai dar equilíbrio para nós. É a voz que consola, reanima, persuade. Traz-nos coragem, a submissão e a resignação. E então, erguemos-nos menos tristes, menos atormentados. Um raio do sol divino luziu em nossa alma, fez despontar nela a esperança. Então, a prece faz isso conosco, nos dá coragem, nos anima, nos dá esperança. Lá no livro, Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius, tem uma lição que fala assim, rezar e orar. Ó, aí ele vai definir para nós. A importância da prece é facilmente evidenciada quando aprendemos a fazer distinções entre rezar e orar. Rezar é repetir palavras segundo fórmulas determinadas.
quando eu não falo com o coração, quando eu falo só dos lábios. É produzir eco que a brisa dissipa, como sucede a voz do sino, que no espaço se espalha e morre. Então, quando eu rezo sem essa força interior, sem esse comprometimento, sem esse desejo sincero, ela dissipa no ar. E o orar é sentir. O sentimento é intraduzível. Não há palavra que o define com absoluta precisão. O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Não há fórmula que o contenha, não há molde que aguarde, e não há modelo que plasme. Então, na verdade, nós ainda não sabemos, né, quão rico, como que é o processo da prece. Orar é irradiar para Deus, firmando desse modo nossa comunhão com Ele. A oração é o poder dos fiéis. Os crentes oram, os impostores e os supersticiosos rezam. Os crentes oram a Deus. Os hipócritas, quando rezam, dirigem a sociedade em cujo meio vivem. Então, essas preces não chegam até o alto. Difícil é compreender se o crente em seus colóquios com a divindade. Os fariseus rezavam em público para ser vistos, admirados e louvados. André Luiz, lá nos Mensageiros, ele vai falar também de uma rogativa maléfica. É muito interessante, né? Que a gente fala da prece, que nós oramos aos benfeitores espirituais, aos nossos anjos de guardas, a Deus, a Jesus, mas existe também aquelas rogativas maléficas. Então, ele fala assim, o assunto que a rogativa maléfica conta, igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Então, aquele nosso companheiro, aquele espírito que ainda não está no caminho do bem, ele também faz a sua rogativa. Mas quem que vai atender? Quem estiver em sintonia com ele. Então, ele fala assim, se a oração traduz atividade no bem divino, venha da onde enviar, encaminhar-se para o além em sentido vertical, buscando a bênção da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus correspondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Então, a prece do homem de bem é diferente daquele nosso irmão, daquele espírito ainda que não alcançou os bons propósitos, que não são fiéis às leis de Deus. Lá no nosso lar, quando o André Luiz, que está lá no umbral, ele sente a necessidade da prece. E quando as energias me faltaram de tudo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentravam na prece dolorosa. Então, vocês devem lembrar que quando o André já estava, assim, muito cansado daquela situação, e aí ele lembrou da prece. Foi uma prece de coração, que durou muitas horas, em súplica, né, para que o socorro viesse. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação
a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Então, André, naquela situação, né, lá no livro Nosso Lar, no capítulo 2, ele já estava cansado. Então, foi no momento que ele lembrou da prece. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissários do céu. Aí ele acha que é um anjo, né? Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, nós sabemos, né, que Deus não desampara ninguém. Os mensageiros estavam ali perto do André, mas faltou a disposição dele. E quando ele se dispôs a orar, com fé, com determinação, o socorro apareceu. Lá no Mensageiros, tem a prece de Ismalha. Nessa situação aqui, Ismalha estava num pronto-socorro e ela estava atendendo aqueles irmãos que estavam dormindo. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deu o trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essas forças vêm para todos os lados. E no caso também do passe, né? Quando nós vamos transmitir. Então, essas forças vêm para nós todos. Mas cada um recebe e também transmite dessa conquista individual. Ele fala assim, essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, esse espírito Ismalha é um espírito já mais evoluído, então ela recebia muito elemento força e também ela tinha condição abundante de distribuir. E ele fala mais. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde reconhecer com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Então, lá no Mensageiros, estava Aniceto, André e Vicente. Eles foram fazer uma excursão no posto de socorro e eles puderam, né, participar dessa prece. Então, por isso que eu trouxe para vocês ver a importância da gente progredir, ser pessoas de bem, porque quanto mais pessoas de bem nós formos, mais condição de expandir tudo isso que vem para nós através da prece. E quando a gente fala de prece, a gente também vai lembrar do Evangelho no Lar. Podemos orar por nós mesmos ou por ontem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, todas as preces, Deus, nosso Pai, sabe e só Ele tem essa autoridade que os espíritos reportam para Ele. Mas Deus é que sabe das nossas necessidades. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Nesse mesmo livro Os Mensageiros, ele vai falar para nós sobre o culto no lar. Esse culto estava acontecendo lá no lar da Dona Isabel, e a lição é lá no Santuário Doméstico, na lição 37. Aniceto e Vicente e André estavam lá no culto, terminou,
e o tempo fechou, ia chover. Então, quando chove, eles observaram um episódio que nos esclarece muito. Eu vou ler aqui para vocês. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam à rua, procurando abrigo conveniente. Então, quando chove, aqui na Terra, aquelas pessoas, aqueles espíritos ainda que estão muito ligados à matéria, eles têm as mesmas necessidades do que nós. Eles procuram um abrigo. Então, estou falando aqui a esse respeito. Olha, reparei com espanto que muitos tomavam a nossa direção para, depois de alguns passos, recuarem amedrontados. Eles estavam lá na residência da Dona Isabel, que tinha acabado de fazer o culto no lar. Provocava assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais, perambulando na via pública. Confesso que o receio me invadiu o coração. Então, André, como e Vicente, né, não tinha percebido isso, então Aniceto veio explicar para eles que esses espíritos, eles estão ligados muito à matéria, que eles procuram um lugar, uma casa aberta, para que eles possam entrar com medo da chuva. E ele fala assim: calmo, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não tema, disse. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Então, eles estavam procurando abrigo. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros o incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Então, a gente percebe que quando nós está chovendo, a gente quer um abrigo. Com esses espíritos ainda ligados com laços mais fortes, né, as sensações físicas, com eles acontece isso. Aí ele fala outra coisa interessante. Buscam, de preferência, as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Então, eles encontram lugar onde eles se afinizam. Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. Então, a gente percebe aqui, quando ele falou de portas abertas. Então, por isso que a gente, no nosso lar, nós temos que orar muito, porque aí existe uma proteção vibratória para que eles não possam entrar. E demonstrando interesse em valorizar a lição, ele fala: observam como se inclinam para cá, lá para casa, pular da Isabel, fugindo em seguida, espantosos e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. A prece no lar, ela tem vários benefícios. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Então, forma-se uma barreira eletromagnética, né, para tirar esses espíritos, né, que não fazem o bem. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior. Então, ele está falando da importância do culto. Então, não é só iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, nós todos sabemos
que o culto, além dele proteger a nossa casa, ele protege ao nosso redor. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. Então, nós somos protegidos. Protegidos das dificuldades? Não das dificuldades, porque essas estão nas provas, estão nas leis, mas nos dá energia, força e coragem. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Aí o Aniceto falava, compreenderam? As entidades da sombra, eles experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Falou aqui na chuva, mas nós podemos também olhar isso a todo momento, né? Que quando o nosso lar não está estabilizado, está com muita revolta, muita briga, muita discussão, os espíritos que se afinam com esse tipo de sintonia, eles vêm ao nosso encontro. Agora, aquele lar que faz prece, que cultiva o evangelho, ele fica menos sensível a esses espíritos. Lá no livro Rumo Certo, a questão número 5, que chama Apoio Divino, ele é de Emmanuel. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Ele fala da proteção divina. Ele não nos desampara. Ele está sempre conosco. Agora, nós precisamos saber se nós estamos com ele, se nós estamos cumprindo as leis, se nós estamos amando o nosso próximo, se nós estamos nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima. Para assegurarmos quanto a isso, basta-nos a prática da oração. Para nós estarmos com Deus, para nós estarmos em sintonia com Ele, então basta a prática da oração. Mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Que nós não precisamos de esperar à noite, a hora que a gente vai deitar, que a gente está tranquilo, ou de manhã, a hora que nós levantamos, para fazer a nossa oração. Ela pode ser a qualquer momento, pode ser ligeira. Olha, um pensamento no bem, uma vontade de melhorar. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares e nem de transformações externas imprevistas. Então, a prece, ela não vai fazer milagres conosco. Aí ele vai explicar para nós. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil, que te solva os compromissos. Então, se eu estou com um problema de ordem material e eu faço prece, o dinheiro não vai aparecer. Mas o que ele faz para nós? Mas na força para trabalhar, a fim de que os recursos necessários te venham à mão. Então, quando nós oramos, nós disponibilizamos, né, os nossos centros, eles ficam abertos para que os bons espíritos nos dêem as inspirações necessárias. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas, que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata, que te ajude a tomar as decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Então, na hora da dúvida, o que eu posso fazer? Ela não vai te dar a resposta certa, ela não vai te dar o caminho certo, porque senão o seu livre-arbítrio não funciona. O que ele vai fazer? Ele vai te dar a inspiração exata, que ajude a tomar as decisões indispensáveis à própria paz da consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos sociais
que te afastem dos testemunhos da fé. Então, quando nós estamos inquietos, o que ela vem trazer para nós? Mas percebê-los contigo em forma de segurança e bom ânimo, na travessia da aflição. Então, ela nos dá segurança e bom ânimo quando estamos nos momentos de aflição. Nos dias em que o mal te pareça derrotar a golpes de incompreensão ou injúria, se não te expressará configurado em favor de exceção que se retire os ombros da cargas, provas redentoras. Então, nos dias que está tudo ruim, golpes de incompreensão, injúria, né? Então, ele não vai tirar isso dos nossos ombros. O que ele vai dar? E sim na energia bendita da fé viva, que te restaure a esperança, revestindo de coragem, a fim de que não esmorreça na rude jornada em direção à vida nova. Então, tudo que nós fizermos na prece, ela não vai dar para nós a decisão, ela não vai dar aquilo que nós buscamos no momento, mas ele vai abrir maneiras, ele vai dar oportunidade para nós mesmos, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que a gente possa achar a solução do problema. Qual seja a dificuldade em que te vejas, ou a provação que te experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará. Então, em todas as provações, em todas as dificuldades, nós podemos ter a certeza que Deus estará conosco e não faltará, né, aquele recurso. Aí ele fala, não te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que te atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra, ao encontro da paz e ao caminho da luz. Nós vemos aqui que a prece, né, onde nós estivermos, e também quero deixar aqui, se os irmãos quiserem consultar no Evangelho, né, lá Pedi e obtereis, lá no capítulo 27, ele fala várias coisas sobre a prece. Modo da prece, eficácia, ação, prece inteligíveis, pelos mortos, maneira de orar. E também no Livro dos Espíritos nós vamos ver, lá na Lei de Adoração, ele fala também sobre a prece. E é bom a gente olhar, é bom a gente estudar, porque nós vamos mudando, né, nosso modo de pensar, a nossa disposição de estar com Deus sempre. Então, eu queria agradecer a todos e que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. E que assim seja.